Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso projeto Aprenda em 30 Minutos, aqui do Aprovação PGE, comigo, Gustavo Faria, como de costume, tratando de algumas questões importantes sobre o direito processual civil. E nesse encontro de hoje, como você já viu aí na descrição desse nosso vídeo, vamos tratar do importante julgamento proferido no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade, números 5492 e 5737 de 2023, inclusive acórdão publicado no Informativo de Jurisprudência do Supremo, número 1092, em que o Supremo discute a constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Na verdade, ele decide pela constitucionalidade e decide pela inconstitucionalidade de vários dispositivos de lei, de vários dispositivos do CPC, que foram suscitados pelo governador do Rio de Janeiro nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Vejam, nós temos aqui inúmeros dispositivos, desde o artigo 9º até o artigo 1040, inciso 4. E nesse contexto, o Supremo, ele ora declara a constitucionalidade de alguns desses dispositivos, ora ele vai declarar a inconstitucionalidade. Então vamos passar por todos esses pontos e ver quais são as conclusões a que o Supremo chegou em relação a cada um deles. Vejam, pessoal, inicialmente, nosso primeiro ponto aqui vai dizer respeito a uma análise do princípio do contraditório no contexto da tutela da evidência. Como muitos sabem, o artigo 9º do CPC prevê a regra geral do contraditório prévio, lembrando que não se proferirá decisão contra a parte sem que ela seja previamente ouvida. Todavia, o parágrafo único traz algumas exceções em que o contraditório pode ser diferido. E uma dessas hipóteses é na situação de tutela da evidência prevista no artigo 311, inciso 2. O artigo 311, inciso 2, trata da tutela da evidência nas hipóteses em que a parte tem fatos documentalmente comprovados, mas, principalmente, quando sua tese está alinhada àquele entendimento fixado em casos repetitivos ou pelo Supremo Tribunal em súmula vinculante. E o parágrafo único do artigo 311 dialoga com o artigo 9º, dizendo que nessa hipótese, que é a que me interessa, na hipótese do inciso 2, o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária, numa hipótese de contraditório diferido. O que foi alegado nessa ação direta? Foi alegado que essa garantia constitucional do contraditório, ela somente comporta mitigação em casos excepcionais, puxados para situações de urgência, puxados para aqueles contextos em que há risco de frustração da tutela jurisdicional por conta do efeito tempo no processo. Mas o Supremo Tribunal Federal não entendeu dessa forma e reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo. Vejam, ele destaca então que são constitucionais os dispositivos legais que, sem prévia citação do réu, admitem a tutela de evidência quando os fatos estiverem documentalmente demonstrados e a tese alinhada a julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Nas hipóteses do artigo 9º, parágrafo único, inciso 2, e nesse 311, parágrafo único do CPC, na verdade, o contraditório ele não foi suprimido, e sim diferido, postergado, postecipado, como ocorre em qualquer provimento liminar. Destacou ainda o Supremo que esses dispositivos também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas aqui nos termos do Código de Processo de 2015. Então, esse é tema que certamente virá nas provas futuras sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguns dispositivos, e os artigos 9º, parágrafo único, inciso 2, e o 311, inciso 2, declarados constitucionais. Muito bem. Nossa próxima análise diz respeito à aplicação supletiva e subsidiária do CPC aos processos administrativos. O artigo colocado aqui em questão é o artigo 15, que diz que, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, foquem nele, as disposições do CPC
lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. O que foi arguído aqui na ação direta de inconstitucionalidade é que o CPC, nesses casos, cerceava a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem regras para os seus processos administrativos. Reforçando-se aqui que o CPC, na visão do Supremo, ele sim deve ser aplicado, mas apenas de uma forma subsidiária, apenas de uma forma supletiva, em caso de omissão legislativa. E por essa razão, o Supremo também afasta a tese de inconstitucionalidade do artigo 15 e confirma: é constitucional a expressão administrativos do artigo 15 do CPC. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração em caso de lacunas pelas normas do Código de Processo. Ok? Vejam, o próximo ponto é de extrema importância, porque colocou aqui sob a luz do Supremo a questão envolvendo as regras de competência no âmbito das execuções fiscais. Tenho certeza que todos sabem que o artigo 46 do Código de Processo Civil prevê que a execução fiscal ela será proposta no foro do domicílio do réu, no foro da sua residência ou no lugar onde ele for encontrado. E essa norma, claro, dificulta a atuação dos estados, que podem ter que demandar perante o Poder Judiciário de um outro ente federado. Por exemplo, caso o devedor seja domiciliado em Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro queira executá-lo, a execução fiscal deveria ser ajuizada em Minas Gerais, foro de domicílio do executado, o que, claro, traz severas dificuldades de atuação daquele ente federado. E além dessa questão logística, essa situação gera também um risco de guerra fiscal, levantou o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que nesses casos, como o do nosso exemplo, o judiciário de um estado ele poderia julgar uma demanda de interesse de outro estado, o que acabaria podendo propiciar uma decisão tendente a favorecer aquele estado que estaria julgando a causa. E justamente por isso, o Supremo acolheu aqui a ação direta de inconstitucionalidade nesse ponto, entendendo que há necessidade de se atribuir interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ainda ao local de ocorrência do fato gerador. Então, regra que agora revista e lida à luz da Constituição pelo Supremo, tende a facilitar sobremaneira a atuação das procuradorias no contexto das execuções fiscais. E outro ponto para as procuradorias veio no nosso próximo dispositivo, que analisou a questão da competência nas ações contra os estados e o Distrito Federal, mas aqui especificamente as ações contra o Estado. Claro que todos sabem que o artigo 52, parágrafo único, regulamenta o tema, lembrando que se eu vou propor uma ação contra o Estado, eu tenho 4 opções, quais sejam: a do foro do domicílio do autor, a do local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, o foro da situação da coisa ou ainda o foro da capital do respectivo ente federado. Assim, fica claro que pode um determinado Estado ser demandado perante outro Estado. Tanto é assim que o Código de Processo, desde 2016, passou a prever a possibilidade de realização de convênios entre procuradorias estaduais e do Distrito Federal, para que, por exemplo, a Procuradoria do Estado de Minas possa atuar em favor do Estado de Alagoas, caso esse ente do Nordeste esteja sendo processado aqui no meu estado, o Estado de Minas Gerais. Essa norma, inclusive, veio aqui categoricamente no artigo 75, parágrafo 4º, que diz que os estados e o DF, poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, tudo mediante a celebração de convênio entre as procuradorias. Mas, ainda assim, entendeu o Supremo Tribunal Federal que
que essa norma ela afasta o Poder Judiciário Estadual da atuação naquelas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, o que essa norma acaba permitindo é que funções administrativas ligadas ao pagamento de precatório sejam exercidas por autoridades de outros estados, produzindo ali uma grave interferência na gestão e no orçamento públicos. E foi justamente por isso que entendeu o Supremo no julgamento dessas ações que é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. Então, bastante cuidado em especial com essa revisão que o Supremo Tribunal Federal deu às normas do artigo 46, parágrafo 5º e o nosso artigo 52, parágrafo único. Tá claro? Próximo artigo colocado à prova. O próximo artigo colocado à prova diz respeito à citação dos entes públicos. Mais especificamente, o artigo 242, parágrafo 3º, que prevê que a citação da União, mas especificamente aqui dos estados, DF e municípios, suas autarquias e fundações, será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. O que se alegou em relação a esse dispositivo nessas ADIs? Alegou-se, pessoal, que essa norma constitui uma interferência na capacidade de autoadministração dos entes federados. Sustentaram que, tal como compete a uma pessoa jurídica de direito privado definir qual órgão interno dentro da sua estrutura receberá citações, também cabe essa margem de apreciação ao poder público no âmbito de sua estrutura interna, pleiteando então o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa expressão. Todavia, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que é constitucional a expressão dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, já que o artigo não fragiliza o direito de defesa dos entes, e sim confere a ele maior assertividade ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo. Cada ente federado, ele conclui, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, esse encargo de receber citações. Então, a norma foi reputada constitucional. Então, até aqui, inconstitucionais apenas as normas do artigo 52, parágrafo único, e o artigo 46, parágrafo 5º, que teve uma leitura à luz da Constituição com a necessária interpretação conforme a Constituição. Qual foi o outro dispositivo colocado à prova? Foi um dispositivo que diz respeito a depósitos judiciais e depósito de requisições de pequeno valor em bancos oficiais. Comecemos com a questão dos depósitos de RPVs. Vejam, como todos conhecem, claro, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, prevê que no cumprimento de sentença contra a Fazenda, caso ela não impugne a execução ou sua impugnação seja rejeitada, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente foi citado, compete então formar-se a requisição de pequeno valor para pagamento dessa obrigação no prazo de até 2 meses, atenção, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Bom, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu aqui é que a norma não pode ser aplicada da forma como posta a partir de 2016. Isso porque a Constituição Federal ela não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público, os quais não correspondem aqui na visão do Supremo Tribunal Federal, a esses depósitos, àquelas chamadas disponibilidades de caixa a que se refere o artigo 164, parágrafo 3º, que prevê que as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central. A dos estados, DF e municípios, vejam, em instituições financeiras oficiais.
Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, repito, que esses depósitos não correspondem a essas disponibilidades de caixa que deveriam ter esse destino previsto no artigo 164, parágrafo 3º, e, além do mais, ressaltou que os depósitos judiciais eles não são recursos públicos, eles não estão à disposição do Estado, mas sim são recursos pertencentes aos jurisdicionados. Então, por isso, ele entendeu que é inconstitucional essa obrigatoriedade de os depósitos judiciais, e aqui no meu caso específico de RPVs, serem realizados somente em bancos oficiais. Essa determinação viola os princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa, assim como cerceia os entes federados, notadamente as justiças estaduais, quanto ao exercício de suas autonomias. O Supremo entendendo, então, que deve-se entender aqui que a agência referida nesse dispositivo pode ser tanto uma instituição financeira pública quanto uma instituição financeira privada. Agora, nesse mesmo ponto, o STF, como eu venho dizendo aqui no título, ele apreciou a questão dos depósitos de RPVs, mas também de depósitos judiciais. Aqui, referindo-se ao artigo 840, inciso 1, que fala que serão preferencialmente depositados quantias em dinheiro, papéis de crédito, pedras e metais preciosos, percebam, em bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa, banco do qual o Estado ou DF possua mais da metade do capital social integralizado e, atenção, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. O Supremo entendeu que esse critério ele tem que ser entendido como meramente preferencial, podendo ser realizada uma licitação para a escolha de uma instituição, ainda que privada, que melhor atenda às necessidades das partes. Por isso, o Supremo, então, em análise desse dispositivo, decidiu que é inconstitucional essa expressão na falta desses estabelecimentos do 840, inciso 1, devendo ser conferida uma interpretação conforme ao preceito, para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos, letra A, aqui nos bancos oficiais, mas, letra B, não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios aplicáveis, atenção, realizar procedimento licitatório visando a escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. Tá claro? Olha que julgado importante, Quantas questões sendo apreciadas. E não para por aí. Nessas ADIs, ainda foi colocada ali à prova a disposição atinente ou disposições atinentes a precedentes vinculantes e serviços públicos. 2 dispositivos em especial. Vejam, primeiro, o artigo 985. O artigo 985 que está no contexto do IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. E o artigo 985 diz que, julgado o IRDR, fixando-se a tese vinculante, atenção, tendo o incidente por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o que determina esse parágrafo? Que o resultado do julgamento seja comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente. Para quê? Para fiscalizar a efetiva aplicação da tese adotada. E no mesmo contexto, só que agora lá no âmbito dos julgamentos de recursos repetitivos, o artigo 1040 diz que, publicado o acórdão paradigma, fruto do julgamento de recursos repetitivos, fixada, portanto, a tese vinculante, se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público, objeto de concessão, permissão ou autorização, a regra é a mesma. É essa ordem de comunicação ao órgão, ao ente ou à agência reguladora para fiscalizar a efetiva aplicação do precedente. Aqui nessa ADI, afirmou-se que esses dispositivos estabelecem uma vinculação inconstitucional. Por quê? Porque na visão da ADI,
do proponente da ADI, do autor da ADI, somente as decisões de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes do STF vinculam a administração pública. Alegaram também que, ao preverem essa vinculação direta, essa vinculação automática da Fazenda, às teses adotadas em regime de recursos repetitivos e de IRDR, esses artigos afrontam, na visão do autor da ADI, o devido processo legal, principalmente em face da garantia do contraditório. Mas o Supremo não entrou nessa, entendendo que é constitucional essa determinação de vincular a administração à efetiva aplicação da tese firmada em julgamento de casos repetitivos relacionados à prestação de serviço delegado. Os dispositivos, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos, além de dar concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados. Então, o Supremo afastando também qualquer tese de inconstitucionalidade relativa a esses dois dispositivos, aos dispositivos do artigo 985, parágrafo 2º e 1040, inciso 4, ok? E para fechar, temos aqui também uma discussão sobre a constitucionalidade relacionada à repercussão geral, especificamente numa hipótese em que se faz presumida a repercussão. Muitos devem se lembrar que o artigo 1035 do CPC prevê que o STF, em decisão recorrível, ele pode não conhecer de um RE que não tenha repercussão geral. Mas o parágrafo 3º, ele traz algumas hipóteses de repercussão geral presumida. E uma dessas hipóteses é quando o acórdão impugnado tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Sustentou-se na ADI que, ao fixar uma hipótese de repercussão geral presumida somente quando o acórdão recorrido tenha declarado a inconstitucionalidade de uma norma federal, excluindo, portanto, os atos normativos estaduais, instituiu-se aqui uma indevida preferência legislativa, num abuso do poder legislativo no exercício da competência lá do artigo 22, inciso 1 da Constituição, rompendo-se ali com um dever de lealdade federativa, isso nas palavras do próprio autor da ADI. Mas o Supremo também não acatou essa tese e entendeu que é constitucional essa presunção de repercussão geral de RE que impugna acórdão que tenha declarado a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. A presunção criada, aqui no caso, coaduna-se com o objetivo do CPC de 2015 para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal, atenção, tem aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A extensão da presunção a leis estaduais, distritais e municipais, como gostaria que fosse declarado o autor dessa ADI, esvaziaria a finalidade do Instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios na Federação Brasileira. Portanto, pessoal, percebam, são todos esses os dispositivos do Código de Processo Civil pelos quais passou o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 5492 e 5737, resultado esse publicado no informativo 1092 do ano de 2023. Estou certo que não só as normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo, pelas quais passamos, serão fruto de muita cobrança de agora em diante, mas também, por que não, aquelas normas em que o Supremo chancela a constitucionalidade, confirma a presunção de constitucionalidade, elas também serão tangenciadas, podendo-se alegar, por exemplo, que o Supremo declarou inconstitucional a norma que permite a tutela da evidência em caráter liminar quando o pedido estiver alinhado à tese de julgamento de súmula vinculante. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então te peço para passar nos seus reestudos
por mais uma vez, por 2 vezes, por quantas vezes forem possível, para que você então memorize essas hipóteses e conclua, juntamente com o Supremo, quais dessas normas foram tidas por constitucionais e quais foram tidas por inconstitucionais. Tá claro? Esse foi o propósito desse nosso Aprenda em 30 minutos, dessa vez um pouco menos, outras vezes um pouco mais, mas fiquem aqui então de forma bem objetiva com um resumo desse extenso julgamento que eu tentei sintetizar para vocês nessas rápidas palavras. Tá ok? Aguardo vocês na próxima. Só não deixem de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, dar uma sugestão de pauta para as nossas próximas conversas, para que a gente possa prosseguir evoluindo aqui no estudo do processo. Tá ok? Até uma próxima. Abraços a todos. Tchau.